eu gostaria que vocês, sem mais, abrissem então em Filipenses 3. Filipenses 3, 12. Nós vamos ler do 12 ao 14. Amém? Aqui nós vamos ler então, o apóstolo Paulo está falando. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Atenção aí, irmãs, mas uma coisa eu faço. É que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, Cristo Jesus. É esse o prêmio que você vai ter em ficar ali, ó, firme até o final, prosseguindo para o alvo. Leide, você não chora, porque se você chorar, eu choro também, tá? Você já sabe, né? Então, é esse o prêmio que nós vamos conquistar, a nossa coroa da vida eterna, né? É para quem nós lutamos tanto, irmãs. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo, quando ele diz, não que eu tenha alcançado, ou que seja perfeito, que eu seja perfeito, mas esquecendo-me do passado e olhando para o alvo. Qual é esse alvo, irmãos, que eles estão falando? O alvo é Cristo, é Jesus Cristo. Podem se assentar, minhas irmãs. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Que igreja linda que está hoje, que igreja linda. Glória a Deus. Vamos lá. Para nós alcançarmos esse alvo, irmã, a gente tem que saber o que é esse alvo. O que é esse alvo que eu tenho que almejar tanto, que eu tenho que lutar tanto até o final da minha vida? O que é esse alvo? Esse alvo, irmã, é a salvação da nossa alma. É ficar junto com o Senhor Jesus Cristo. É ter a coroa da vida eterna, pegar as minhas pedrinhas de galardão. Esse é o alvo que nós temos que ter. O nosso alvo chama-se Jesus Cristo. Esse é o alvo que você tem que perseverar. Irmã, mas como eu posso manter esse foco, esse alvo? Como eu consigo chegar ali nesse alvo? Você tem que ter um objetivo. Esse objetivo tem que ser muito claro para você na sua vida. O seu objetivo, você tem que ser firme e obediente, para que você chegue até o final da sua vida e consiga estar firme com Deus, ali até o final da sua vida. E dizer como Paulo disse, né? Combati o bom combate, perseverei até o final e guardei a minha fé. Olha que alegria que você vai ter de conseguir chegar até o final e dizer, combati o bom combate e eu cheguei até o final, agora eu vou junto com o Senhor Jesus Cristo. Não é para isso que nós estamos aqui, irmãs? Irmãos e irmãs, né? Porque nós temos irmãos também. É para isso, irmãos, que nós estamos aqui. É para nós perseverarmos, para nós termos aquele objetivo, para nós termos o foco, não perdermos o foco. Prosseguir, andar, não pare, é para frente, olhe para o alvo, olhe para o alvo. Tem tantas coisas, irmãos, que fazem a gente olhar para o lado. Tantas coisas que fazem a gente esquecer do alvo, muitas vezes. Como que eu vou conseguir chegar nesse objetivo? Primeiro de tudo, você tem que ter fé. Fé. Existem dois tipos de fé. Existe a fé natural, que é aquela que você nasce com ela, né? Então, assim, alguém chega para você e fala assim, sabe que fulano ali, ó, tá estudando e agora ele vai
tentar uma vaga numa empresa grande aí. Eu tenho fé que ele vai conseguir. É a fé que todo mundo tem. Existe um outro tipo de fé, que é o dom da fé. O dom sobrenatural. Aquele dom da fé que você não tem dúvida, que você tem assim a convicção. Não, minha filha, ela está doente, mas o meu Deus pode salvar ela. O meu Deus é o Deus de cura. E se Ele quiser, se tiver nos planos dEle salvar ela, não tem para ninguém. Esse é o dom de fé. É você não ter dúvida da convicção que você tem. Entendeu? É você ter ali, bater o pé e falar assim, não, irmãs, eu não acho que ele vai entrar numa empresa. Se ele se esforçar, se ele fizer a parte dele, o Espírito Santo vai estar junto com ele e ele vai entrar nessa empresa. Essa é a fé sobrenatural, é uma fé que você tem que buscar, é uma fé que é um dom. Essa fé é um dom e é um dom do Espírito. Então você tem que buscar essa fé com o Espírito. Senhor, Espírito Santo, eu quero esse dom da fé. Eu quero esse dom da fé. Eu quero para mim esse dom da fé. Sabe aquela criança que fala assim, mãe, eu quero chocolate, mãe. Faz desse jeito, irmãs, dobra o joelho, fala para o Senhor, Senhor, eu quero o dom da fé. Eu quero ter essa fé sobrenatural, eu quero ter certeza do que eu falo, eu quero que as pessoas, quando me peçam oração porque estão doentes, ou porque estão com alguma dificuldade, elas me peçam oração porque elas sabem que eu vou orar e algo vai acontecer, porque Deus é comigo, eu tenho fé para aquilo. Amém, irmãs? Além da fé, o que você tem que fazer? Você não adianta só ter fé, você tem que ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem que estudar a palavra de Deus, você tem que ter sede da palavra de Deus. Por que eu falo isso, irmãs? Porque hoje está muito fácil você falar coisas e o povo acreditar. É muito fácil você fazer uma coisa assim. Eu falo para você assim, é até engraçado, vou dar um exemplo muito simples. O meu pai morou um tempo na minha casa antes dele falecer. 2 anos e meio, mais ou menos. Ele falava, quando a gente ia conversar com ele sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus, ele falou uma vez assim para o meu esposo, Fernando, eu tenho certeza sim, porque não cai uma folha de uma árvore se que Deus não permitir. Quem aqui já ouviu isso daí? Pois é, isso daí é um ditado popular, isso daí não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Existem outras formas que Deus fala, que tudo o que acontece é permissão dEle. Mas esse ditado, que todo mundo bate a tecla em cima do, não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir, diz o Senhor. Ainda põe, diz o Senhor. Diz aonde, irmã? Onde que está? Então é muito fácil de eu falar isso para você e você acreditar. Por quê? Porque eu estou falando algo num momento em que você está precisando ouvir aquilo. E você vai acreditar. Por quê? Porque eu falei assim, está escrito na Bíblia, viu? Diz o Senhor dos Exércitos. E você vai acreditar. Por quê? Porque você não lê a Bíblia, porque você não estuda a palavra de Deus. Você tem que ler, você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que saber o que falar para o próximo ali fora, quando ele vier precisar de você. Quantas vezes, irmãs, vai chegar alguém e vai falar assim, você é crente, não é? Eu sou. Você pode orar para mim? Porque, está acontecendo umas coisas na minha casa, tem umas tentações na minha casa, tem uns negócios esquisitos acontecendo, ou então eu estou doente, não paro de ficar doente, e não sei o que, está uma confusão na minha família, estou brigando muito com meu esposo, você não ora para mim? Oro. Chega na hora, você não sabe nem o que falar, não sabe o que falar, aí as palavras são palavras vãs, são palavras vagas. Você tem que estudar a Bíblia, irmã, porque a hora que você for orar para essa pessoa, você vai citar palavras que estão na Bíblia. Essas palavras são mais fortes do que a sua, porque essas palavras quem escreveu foi o dono, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, foi Ele que escreveu, só Ele tem o poder.
de mudar uma situação. Nós não temos o poder, nós somos profetas. E os profetas têm autoridade? Sim, mas em nome do Senhor Jesus. Em meu nome, não vou mover nem uma palha. O Senhor sim, o Senhor pode tudo. Então você tem que estudar a Bíblia, você tem que saber o que falar, você tem que saber onde estão as citações da Bíblia. Isso é muito importante, irmã. Além disso, você tem que obedecer a palavra de Deus. Você vai estudar, você vai obedecer a palavra de Deus. A partir do momento que você começa a obedecer a palavra de Deus, a sua própria vida começa a ser transformada. A sua própria vida começa a dar o testemunho. Você não precisa falar para ninguém. Viu? Amada, eu sou crente, tá? Viu? Eu sou crente, eu sou lá da Igreja Vida Nova, lá, ó. Ó, eu sou da Assembleia de Deus, sou da congregação. Você não precisa falar. Sabe por quê, irmã? Porque o seu testemunho de vida vai falar por você. Você, quando é obediente à palavra de Deus, você começa, o Espírito Santo começa a trabalhar em você. Ele começa a te incomodar daquelas coisas que não são suas. Eu ouvi essa semana um pastor falando num vídeo. Ele falando assim... Não foi nem num vídeo, minto. Um pastor falou, mas eu não lembro onde eu ouvi isso. Ele falando assim: você não precisa ter carinha de crente ou se vestir como crente. Você precisa ter coração de crente. Eu discordo. Eu discordo. Sabe por quê, irmãs, que eu discordo? Porque a partir do momento que você começa a deixar o Espírito Santo transformar você, Ele vai te transformar de dentro para fora. Quando você perceber, você já não gosta mais daquele tipo de vida que você levava antes, porque o seu tipo de vida anterior era um tipo de vida do mundo, e o que há no mundo não é aprovado por Deus. Você tem que ser diferente, sim. Não estou te falando, irmãs, não vão entender. Ah, a irmã está falando que você tem que usar saiona lá embaixo, mas ela mesmo está de calça. Não é isso, irmãs. Não é isso. Eu estou te falando que você tem que aprender que quando o Espírito Santo te renova, quando Ele vem e te transforma, quando Ele te converte, quando Ele toma conta do seu coração, da sua vida, da sua boca, do que sai de você, irmãs, o povo percebe a diferença em você. Você vai brilhar uma luz que não existia e que não existe ninguém que está no mundo. Porque o que há no mundo, irmãs, está no escuro, está na escuridão, e nós não, e nós temos a luz de Cristo. Você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. Quando eu era do mundo, graças a Deus, faz muitos anos, está amarrado, em nome de Jesus, está morta, a velha Gisele. Muitas vezes eu fico nervosa com alguma coisinha assim, aí eu falo para a Aline: ai, Aline, graças a Deus que a Gisele está morta. A antiga Gisele está morta. Graças ao bom Deus, porque se ela tivesse viva, filha, ela já pulava no pescoço já, ó. Não era amanhã nem depois, era agora. Ela já pulava no pescoço e era agora, para resolver o assunto. Mas o bom Deus me mostrou o quê? O Espírito Santo me transformou de dentro para fora. E Ele me mostrou que sábia é a mulher que sabe controlar os seus sentimentos, que sabe falar na hora certa, que sabe o que falar. A mulher tem que ser sábia, irmãs. E o homem, por sua vez, quando ele é transformado pelo Espírito Santo, ele não vai deixar que aquele machismo, aquela coisa, não, em casa quem manda sou eu, o negócio é assim, o negócio é assado, porque minha mulher tem que falar, tá bom amor, e entrar para baixo da cama e ficar quietinha. Não, ele vira uma bênção de Deus, porque ele sabe que ele é o profeta da casa dele, e disso ninguém vai tirar. Ali, de quem Deus vai cobrar a família dele? É dele. Ele é a cabeça da família. Nós controlamos a cabeça da família, né? Por isso que a mulher tem que ser sábia, porque o homem é a cabeça da família, mas nós, com a nossa sabedoria, controlamos a cabeça da família. Então, irmãs, a mulher tem que ser sábia, ela tem que deixar o Espírito Santo agir. O Espírito Santo vai trazer o que ela tem que ser, o que ela tem que falar,
como ela tem que agir. Tudo que está inadequado, tudo que está assim, você não pode trazer. Você tem que entender o seguinte, irmã. Não tem como você servir a Deus com um pezinho no mundo. Não tem como. Não tem como. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás, porque o mundo é dele. O Senhor é claro quando Ele diz isso, né? Que Ele é bem claro. Então, irmãs, vocês têm que entender o seguinte: vocês são mulheres de Deus, vocês são varões de Deus. Então, temos que primeiramente pedir, fazer 2 perguntas sempre, quando você está na dúvida do que falar, de como falar, do que resolver. Nossa, minha mulher brigou comigo, eu fiquei muito irado, eu tive vontade de dar uns tapas nela na hora lá. Primeira coisa que você tem que respira, pergunte assim, ó: o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? Pergunta isso. É só você perguntar: o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? Segunda pergunta que você pode fazer: será que o que eu estou fazendo, ou o que eu estou falando, está agradando a Deus? Eu sou uma pessoa muito assim. Como eu vim do mundo, e eu era uma pessoa do mundo, como pessoa do mundo, eu usava as roupas inadequadas, sim. Então eu tenho muito medo de roupas inadequadas, muito medo. Então, primeira coisa que eu faço em casa, eu coloco uma roupa, daí eu venho para o meu esposo: amor, tá boa essa roupa? Aí ele fala: tá boa, amor, tá bênção de Deus. Tá bom. Aí eu vou lá. Ai, não sei, mas parece que está mostrando um pouquinho. E se Jesus estivesse no meu lugar, será que ele iria usar essa roupa? Eu acho que eu vou pôr outra. Vou cobrir um pouquinho mais. Vou cobrir um pouquinho. Gente, o Espírito Santo te incomoda, entendeu? Eu estou dando um exemplo de roupa, porque é comigo que acontece isso, tá? Não é com você. Com você pode ser outras coisas. Pode ser o cabelo, pode ser maquiagem, pode ser, sei lá, qualquer outra coisa que você se sinta incomodada. Incomodou, irmãs? Pergunte ao Espírito Santo: Jesus usaria se estivesse no meu lugar? O que Deus faria se estivesse no meu lugar? Outro dia um irmão virou lá e falou assim: não sei o que a gente estava falando lá, negócio de quem xinga no trânsito. Aí o irmão falou assim: ai, filho, é porque você não viu eu ainda no trânsito, né? Irmão, você não viu eu no trânsito. Ah, mas quem nunca, né? Eu falei: eu não faço isso, irmão. Eu não faço. Você pode pegar meus filhos que andam comigo o tempo todo. Vocês podem ter me freado, eu falo assim: oh, Jesus amado. Eu faço assim: oh, Jesus amado. Mas eu não solto palavrão. Por quê? Porque eu sou o exemplo da minha casa. Jesus me transformou. Como eu vou ser o exemplo da minha casa? Como eu vou falar com a minha família? Se eu não dou o exemplo, eu tenho que ser o primeiro exemplo. Eu tenho que ser o primeiro exemplo. Então prestem muita atenção, porque o diabo usa muito isso sobre a gente. E por último, aqui na parte do plano de Deus, você tem que pôr em prática. Você tem que ler a Bíblia e colocar em prática. Coloque em prática todas as vezes que você lê. Ah, mas eu não sei nem o que ler. Tá bom, leia lá, os 10 mandamentos e coloque em prática. Os 10 mandamentos, ele resume tudo o que a gente precisa ser. Se você ler os 10 mandamentos e colocar em prática, você já está assim, nota 10. Aí você vai lendo a Bíblia depois. Porque em Lucas e em Mateus tem que você tem que obedecer e colocar em prática a palavra de Deus. Tá? Se você não obedecer e não colocar em prática, não vai para frente. Não adianta. Entendeu, irmãs? É muito fácil, quando o apóstolo Paulo diz aqui, esquecendo do passado e olhando para o alvo. O apóstolo, ele foi um perseguidor
de crentes, de cristãos. Ele foi um perseguidor, né? Então o que acontece ali? Se ele ficasse, depois que ele foi convertido, se ele ficasse lembrando do que ele fez, irmãos, ele não ia jamais servir a Deus, porque ele não foi fácil. Ele foi um homem muito sábio, porém, na cabeça dele, ele estava certo de perseguir os cristãos, de matar os cristãos. Ele estava certo na cabeça dele. Então o que acontece, irmãos? Ele esqueceu do passado para prosseguir para o alvo. Você está entendendo? Quem está ligado aí? Fala um glória a Deus. Irmãs, você tem que esquecer do que passou. O que passou, irmãs, não vai trazer mais nada para você. Ai, irmã, mas eu tenho uma dificuldade tremenda, porque eu tenho uma mágoa minha aqui, uma mágoa do passado. É uma mágoa que meu esposo me traiu. Eu tenho uma mágoa que minha esposa me traiu. Eu tenho uma mágoa do meu pai, da minha mãe, porque eles me bateram muito, eles judiaram, foram terríveis comigo. Eu tenho uma mágoa de emprego que eu fui injustiçada, me mandaram embora. Irmãs, hoje é hoje. O que passou, passou. Deixa que Deus vai resolver aquele assunto para você. Agora nós temos que olhar para frente, não é para trás. Nós temos que estar ali, prosseguindo para o alvo. Para prosseguir para o alvo, não tem como você prosseguir desse jeito aqui, irmãos, Você vai acabar tropeçando, tá? E aí o que acontece? Se você tropeçar, o tombo pode ser feio. O alvo é para frente, não é para trás. Jesus está lá. Jesus não está lá atrás. Você tem, irmã, que entender. Essa parte que eu te falei de pai e de mãe, isso daí é um problema, irmãos. Isso daí, quando as pessoas têm mágoa de pai e de mãe, é terrível, porque esse sentimento, ele vai te paralisar de receber bênçãos de Deus. Ele vai paralisar a sua vida. Você não vai conseguir progredir, você não vai conseguir andar. Por quê? Porque esse sentimento, ele inclui mandamentos de Deus. Honrai o pai e a mãe. Você tem que esquecer, você tem que perdoar. Perdoa, irmãos. Qual que é o problema em você se humilhar? Irmã, mas eu tenho razão, porque eles me batiam, ou porque eles fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram... Irmãs, antes ter paz do que razão. A paz vem em primeiro lugar, irmãs. A paz, é a paz que Jesus quer que você tenha. Ele te deu essa paz e você não consegue ter a paz, porque você tem um perdão a ser liberado ali. Enquanto você não perdoar, você não vai prosseguir para o alvo. Perdoe, perdoe. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe quem te fez mal. Perdoe o passado. Passado, irmã, significa prisão. Prisão. Ele te prende de uma forma que você não consegue evoluir, você não consegue progredir, você não consegue pegar as bênçãos de Deus, você não consegue ser alguém. Eu tenho na minha família pessoas que têm a vida amarrada, pé de boi para trabalhar, uma pessoa tratorzão para trabalhar, mas levanta de madrugada, vai dormir de madrugada, mas não sai do lugar. Por quê? Porque carrega mágoa junto, não consegue perdoar o passado, não consegue se desvincular do passado. Você tem que pegar essa chavinha chamada perdão. Você tem que vir aqui, com essa chavinha você vai trancar essa porta do perdão aqui, essa porta do passado, e essa porta aqui já era, você não vai mais olhar para trás. O que passou, passou, coisas novas virão. O Senhor tem muito para te dar, o Senhor tem muito para te oferecer, mas você tem que deixar o passado para prosseguir. Não tem como você prosseguir sem deixar o passado. Irmãs, eu vou falar uma coisa para você.
Há muita gente com raiz de amargura. Há muita gente, eu converso com muita gente tem mágoa no coração por alguma coisa que aconteceu. Muita gente que não consegue liberar o perdão. E quando você libera o perdão, ai, amadas, pensa que parece que saiu uma carreta de cima de você. Sai um caminhão, uma carreta, você se sente uma nova pessoa, você se sente uma pessoa assim, melhor, uma pessoa que tem forças, sabe? Uma pessoa nova, parece que você foi assim, acabou de nascer, quando você libera o perdão. O perdão, o passado, são duas coisas que tem que ter. Você tem que perdoar o passado. Você tem que fechar as portas do passado. E ali, não mais olhar para o passado. Ali ficou, acabou. Prisão, nunca mais. Ali só vai receber bênçãos de Deus. Ali, quando você ajoelhar para orar, você já não vai mais sentir aquele vazio que você sente hoje. Porque sabe por que você sente esse vazio? Quando você ajoelha e você clama ao Senhor e você chora aos pés do Senhor, mas você sente que a sua oração não passou do teto? Pois é. Isso aí é o seu passado que está te privando de ter essa intimidade com Deus. Você tem que liberar o passado. Você tem que trancar a porta ali do passado, perdoar. Ai, irmã, mas a pessoa por quem eu tenho a mágoa, ela mora longe. Não tem problema, irmã. Acaba o culto aqui, pega o telefone. Amado, amada, tudo bem com você? Tudo bem? Olha, eu só queria dizer que eu não tenho mais nada de ruim pensando de você. E eu quero te pedir perdão por tudo que já aconteceu, porque eu também já te perdoei. Só isso. Em nome do Senhor Jesus. Irmãs, em nome do Senhor Jesus, coloca um pouquinho aí de humilhação no seu coração. Senhor, tem misericórdia, coloque no coração das pessoas que nós não somos nada. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e ninguém é merecedor de entrar na glória de Deus. O que você está querendo, irmã, apontar tanto dedo para o passado? Por que você está querendo apontar tanto dedo para o passado? Você também é pecador. Você também é pecadora. Então, meu amado, minha amada, se humilha, porque se não fosse a graça de Deus nos perdoando, se não fosse a graça de Deus nos falando assim, olha, o Senhor Jesus morreu na cruz para tirar de nós esse pecado. Continuamos pecando? Sim, continuamos pecando, mas já não é mais como antigamente. Então você, irmãs, você tem que entender que nós somos humanos. Sim, pecamos em falas, pecamos em pensamentos, em atos, pecamos todos os dias, pecamos. Porém, nós ainda estamos na chance de pedir perdão. Nós temos essa chance, porque pessoas que estão lá, no cemitério da primavera, da saudade, da ressurreição, eles não têm mais essa chance. Eles não têm mais. Mas nós temos, nós ainda temos vida. E enquanto nós tivermos vida, irmãs, nós estamos aqui. Então tá, irmã, então eu vou deixar para daqui a uns 10 anos que o meu coração vai estar mais... Aí eu peço perdão. Irmãs, você não consegue me dizer o que vai acontecer daqui 1 hora. Se você não vai sair aqui, não vai acontecer alguma coisa, irmã. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você vai levantar vivo amanhã. Faça o que tem que fazer hoje. É hoje, não é amanhã que o Senhor quer. É hoje. O Senhor está te dizendo, eu quero falar com você, eu quero te entregar as bênçãos. E essas bênçãos é hoje, é agora. Então você tem que fazer a sua parte para receber a bênção. Para que nós possamos, irmãs, então, entrar
no Santo dos Santos e receber essa bênção, você se despeça do seu passado. Se despeça. Fala hoje, a partir de hoje, coloca no seu coração. Louvor, pode subir, por favor? Coloque no seu coração, irmãs. Eu não quero mais viver dessa maneira. Eu quero conhecer ao Deus verdadeiro. E a partir do momento que você for lá, se humilhar, pedir perdão e recomeçar uma nova vida com Deus, aí sim você vai conhecer esse Deus verdadeiro.